Vamos lá. Existem... Eu vou elencar 4 motivos pelos quais existe uma expectativa muito grande pro Arqueiro Verde, né? O Absolute Arqueiro Verde. Galera, primeiro de tudo, né, eu já comentei no canal que nasceu uma certa polêmica por conta da HQ se vender como um filme de horror, né? Um slasher, e até o próprio trailer. Cara, vocês pararam a vida de vocês pra ver o trailer desse gibi? Cara, é muito legal. Fora isso, vocês sabem que o Absolute Arqueiro Verde, número 1, né, essa edição que vocês viram aqui, ela vendeu mais que o Absolute Batman número 1. Cara, vocês têm ideia disso? Como é que o Arqueiro Verde, que nem é o Arqueiro Verde, a gente já vai falar sobre isso, de repente está vendendo mais que o Batman? Outro ponto muito importante, que eu acho que isso deve ter ajudado. Cara, vocês chegaram a ler o Absolute Evil, que é um especial que a DC publicou? Eu vou soltar alguns spoilers, mas só o necessário para entender esse gibi. Na verdade, é literalmente um spoiler. Então, tudo bem? Se vocês quiserem, vocês pulem 15 segundos do vídeo. Mas eu acho que não vai estragar a experiência, até porque esse spoiler, ele já está dentro aqui do quadrinho. Então, Oliver Queen, né, o nosso querido Arqueiro Verde, ele morreu no Absolute Evil. Então todo mundo ficou meio tipo, tá, a DC anunciou um gibi do Arqueiro Verde, mas na outra história eles mataram o Oliver Queen, né? Tipo, pra onde essa história exatamente vai andar? E por último, né, o motivo que gera um hype muito grande para nós brasileiros é que essa HQ ela é praticamente BR, né? Tem o Porshnak Picheshot, eu nunca vou saber pronunciar o nome dele, né? Ele não é brasileiro, mas tem Marcelo Maiolo fazendo as cores e Rafael Albuquerque, né, meu conterrâneo, fazendo a arte. Gente, assim, é sério, o desenho do Albuquerque é sacanagem. Cara, a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que tem um ponto que torna a arte dele muito diferente, mas, cara, ele tá destruindo. Tá, primeiro de tudo, eu lendo o Arqueiro Verde, né, eu recebi, né, lembrando via Comics and Signatures, até deixa eu mostrar pra vocês o que chegou pra mim, porque chegaram uns gibis bem legais, ó. Tem o Absolute Batman, edição número 20, né, aqui com os Robins, né, dentro dos seus robôs gigantes. Aí tem o Monstro do Pântano, do Rick Veitch, né, quadrinho que foi censurado, acho que nos anos 90, ou final dos anos 80, não, acho que é nos 90. Enfim, o importante é que são 4 edições, eu vou receber as 4 para comentar no canal, e aí para terminar tem a primeira edição do Ben 10, que assim, foi um quadrinho que foi muito hypado, né, quando foi anunciado, todo mundo se empolgou, né, o Absolute Ben 10, né, ou seja, teria uma pegada mais adulta e, nossa, a crítica tá falando bem mal. Vamos voltar aqui para o assunto do vídeo, que é o Absolute Arqueiro Verde. Galera, eu me senti lendo uma publicação da Vertigo. Por quê? Tá? Por 2 motivos. Primeiro, tem muita violência. Na verdade, por 3 motivos. Primeiro, a questão da violência. Cara, tem cabeça rolando. É realmente um quadrinho de slasher. Eu vou mostrar pra vocês uma cena, tá? Que já foi divulgada pela equipe criativa. Então, seria um tipo de spoiler. Aqui, ó. Gente, tem um maluco numa cadeira com 2 flechas nos olhos. Ok, fora a violência, tá? Eu falei 3 motivos, né? Fora a violência, claramente a DC deu carta branca para a equipe criativa. Gente, não parece um gibi da DC. Como eu falei, o Arqueiro Verde, teoricamente, ele nem tá nesse gibi, exatamente. Não tem o Oliver Queen. Na verdade, é uma outra coisa, é uma espécie de... talvez uma entidade. É que isso é um mistério na história. A gente não sabe quem é esse cara exatamente aqui da capa, né, que usa essa máscara que parece um demônio oriental. E o terceiro ponto é que é um quadrinho que, né, da mesma forma como a Vertigo, ela captura, é um gibi que captura um momento que a gente está vivendo. Cara, tem, logicamente a obra está falando sobre bilionários e tem referência ao Jeffrey Epstein, que se tu não está vivendo em outro planeta, vocês sabem, né, o tamanho da polêmica envolvendo esse nome. Tá, vamos lá. Dito isso, aqui a gente conhece... Bom, o gibi, na verdade, ele abre com uma cena de assassinato, né? A gente tem essa entidade chamada... Eu digo entidade, mas não tem nada de místico, né, por enquanto, mas tem esse ser que aparece para matar um bilionário, que é o Arqueiro Verde, e aí corta para Canário Negro, que é uma ex-lutadora de MMA, que hoje em dia ela faz bicos como segurança, né, como guarda-costas,
de bilionários, que é um emprego que ela detesta, mas ela é obrigada, né, por conta de uma doença que né, ela precisa cuidar da saúde do pai, então, né, basicamente a vida dela é cuidar da segurança de bilionários. Vamos falar sobre o tema central desse quadrinho, que eu acho que é uma discussão que está todo mundo interessado. Será que a DC liberou, né, os quadrinistas para produzir um quadrinho sobre o Oliver Queen matador de bilionário, ou seja, pegando todo o lado ativista social, né, do Arqueiro Verde e elevando ao extremo, né, no sentido de que, ok, né, se os bilionários são o mal do mundo, eu tenho uma solução. Tem uma cena logo aqui no começo do quadrinho que claramente, né, é uma referência, né? Tu vê tem um bilionário aqui logo no início que ele tá bebendo um vinho e aí escorre pela boca dele. Cara, pra mim, a gente tá falando de né, uma analogia ao cara sendo uma espécie de vampiro social. Aliás, esse cara se chama Jubal Slade, e ele foi apresentado lá no Absolute Evil, que eu comentei, né, que é aquele especial da DC, que eu imagino que logo sai no Brasil. Gente, na verdade, tá, não é bem isso, assim, o tempo todo, ao longo do quadrinho, ele se justifica, no sentido de que, beleza, o Arqueiro Verde está matando um bilionário, mas esse cara, ele cometeu algum crime, ele fez alguma coisa, sabe, não é tipo tão preto no branco, assim, quem tem muita grana, ele vai lá e vai começar a matar indiscriminadamente. Sim, tem mensagens, tem discussões sobre a questão do dinheiro e como o dinheiro mexe com as pessoas. Como eu falei, tem aquela referência ali no começo, mas de fato é como se tivesse o justiceiro agindo, sabe? Tem uma pessoa que fez alguma coisa de errado, nesse caso bilionários, o arqueiro vai lá e vai tirar a vida dessa pessoa. A grande pergunta é quem é esse cara? Gente, eu vou dar um chute aqui, tá? O Gibi ele chega a apresentar algumas opções, né, de quem poderia ser esse arqueiro, mas eu acho que é óbvio que não são essas pessoas que são mencionadas aqui, porque o autor ele não seria tão pateta de basicamente te mostrar quem ele está pensando. Eu acho, tá? Se a gente pegar inclusive o nome desse arco, peraí, tem uma página dupla que mostra que é o The Longbow Killer, ou seja, né, tu tem aí uma referência clara ao Arqueiro Verde Caçadores. Pra mim, tá? Se vocês verem até a própria movimentação do Arqueiro Verde, cara, tem umas cenas assim, meu Deus, são incríveis. Eu não vou mostrar para não estragar, tá? Eu não quero exibir muito do Gibi, mas pelo próprio movimento do personagem, cara, ele tem alguma questão ninja ali. Eu chuto que seja a Shadow. Vocês lembram dela lá no Arqueiro Verde Caçadores? Aquela personagem tem toda uma questão envolvendo a Yakuza. Eu imagino que seja ela. Pausa no vídeo. Momento para uma apreciação dos desenhos do Rafael Albuquerque. Dá uma olhada nisso. Tá, estou vendo aqui a cena, né, da primeira vítima, né, do Arqueiro Verde. Cara, olha o nível de expressividade aqui desse bilionário, né? O cara tá realmente apavorado, né? Enfim, tem um cara na sombra, morreu todo mundo, né? Os seguranças do cara, né, já foram assassinados. O Rafa é um cara que eu diria que ele não é só um quadrinista, ele também é um cartunista, porque os personagens dele são muito expressivos, sabe? Então, qualquer quadro do Gibi sempre comunica muito o que os personagens estão sentindo. Aqui, por exemplo, ó, tu tem a Canário Negro arrasada, né? Justamente falando ali sobre a situação que ela está vivendo. Ela está numa sessão de terapia, tá? E agora falando das cores. Aqui, ó, Marcelo Maiolo repetindo uma dinâmica, né? Que ele fez lá no Arqueiro Verde dos 952. Aí tem aqui o personagem preto e branco e um único tom, né? Na volta dele. Antes de gravar esse vídeo, eu dei uma olhada em entrevistas com a equipe criativa no geral e sobre o desenho, né? O Rafa Albuquerque, ele fala muito sobre como a ideia é que o Arqueiro Verde ele se destaque. Então, pensa no seguinte, né? É um quadrinho que tem um monte de gente de terno e gravata, pra lá e pra cá, e do nada tem um maluco usando uma máscara oriental bizarra, parecendo um demônio. Ou seja, o Arqueiro Verde realmente parece uma entidade. Ele parece um alienígena no meio de um gibi, onde tá todo mundo vestindo roupa normal. Sobre as entrevistas que eu comentei, cara, eu não vou conseguir. O Porsnack Picheshot, o roteirista, o cara que fez, por exemplo, Infiel, que saiu pelo Pipoca, fez o Bom Asiático, né? Tipo, é um dos grandes nomes do momento lá fora. Então, ele fala muito sobre como a ideia dele era usar o Arqueiro Verde para falar sobre temas da atualidade, né? Que essa sempre é a dinâmica do personagem. Então aqui, né, ele resolveu falar sobre bilionários. Galera,
é sempre complicado, tá? Dar nota para um gibi que acabou de sair. Porque, pô, é uma edição número 1. Talvez tenham 6. Na verdade, assim, o mínimo serão 6 edições para esse Arqueiro Verde. Mas a DC pode aumentar para 12, dependendo do sucesso. E tomara que aumentem, porque tá bem legal. Então, assim, já teve casos que a edição número 1 me pegou muito, sabe? Trouxe vários conceitos, eu achei super legal, tipo, sei lá, Gárgula de Gotham. Cara, a edição número 1 é realmente muito boa. Mas aí a minissérie foi decaindo com o passar do tempo. Mas lembrando, tá? Analisando a número 1, Arqueiro Verde, Absolute, né? O que foi me apresentado, cara, é 5 de 5. Não tem o que tirar, não tem um ponto que eu diga assim, ah, o gibi não tá legal. Sabe, como eu falei, ele me remeteu a Vértigo, né? A linha de quadrinhos que eu mais amo, assim, na vida. É um quadrinho que não tem medo de discutir um tema atual. Cara, como eu falei, o Albuquerque Maiolo, tá? A equipe artística tá destruindo. Eu evitei, nesse vídeo, mostrar algumas cenas, porque tem muita ação ao longo do quadrinho. E, cara, sabe, só vai melhorando, assim. Em resumo, cara, lê. Tem link aqui embaixo falando nisso, tá? Comics and Signatures, vocês podem usar o meu cupom 2 quadrinhos lá no site, aí tem Ben 10, tem Absolute Batman, tem tudo, tem Monstros do Pântano também disponível. Para terminar o vídeo, uma pergunta, quem vocês acham que é o Arqueiro Verde? O meu chute, e humildemente acho que é um belo de um chute, é achado, tá? Tem que ser, não sei, de alguma forma, não sei, o Arqueiro Verde teve um caso com ela, não sei, eu sei que de algum jeito, eu imagino que é ela vestindo a roupa, e pô, se revelarem, né, que é justamente essa personagem, vai fazer muito sentido, sabe, por mais que ela não tenha sido apresentada ainda no universo Absolute, meio que todo mundo que é fã do Arqueiro Verde, né, acaba conhecendo. Então é isso, gente, clica no like, link aqui embaixo, e pô, obrigado Comics and Signature, gente, é um vídeo sobre Arqueiro Verde, né, o gibi talvez mais hypado desse ano, nas semanas de lançamento. Pô, é pra poucos. Valeu, gente, link aqui embaixo.